Sejam bem-vindos a mais um episódio do projeto, mais uma semana, mais um convidado. A nossa convidada desta semana é a doutora Benedita, que é natural da nossa aldeia de Valverde, vive cá há bastantes anos, os pais também já tinham cá a casa. A doutora Benedita é psicóloga, também é professora universitária, uma das mulheres também com maior relevância na nossa aldeia, com bastantes projetos no âmbito da psicologia, no âmbito agora de fazer a sua própria casa em Valverde, começar tudo do zero. Desde já, obrigado por nos receber aqui na sua casa, para termos aqui uma conversa simples, trocar aqui várias impressões sobre vários assuntos. Queria começar assim também por uma breve introdução de quem é a Benedita. Pronto, nasceu em Valverde. Ok, em primeiro lugar, Afonso, obrigada pelo convite. Acho que estou longe de ser uma pessoa importante na aldeia, mas pronto, enfim, temos aqui alguma história também, não feita por mim por enquanto, feita pelos meus antepassados, mas fico bastante lisonjeada de terem pensado em mim e acho que, enfim, talvez tenha de facto algumas coisas que história eu propriamente não terei para contar, mas tenho a história dos meus antepassados e de algumas coisas. A Benedita, quem é que é a Benedita? Isso é uma pergunta muito interessante de fazer aos outros. Pronto, a Benedita nasceu em Évora há 58 anos, quase 9, portanto já lá vão uns anitos. É alentejana completamente assumida e com muito orgulho. Vivi aqui em Valverde permanentemente até cerca dos 18 anos, porque fiz cá toda a minha escolaridade básica e secundária, até que rumei para Lisboa nessa altura para me tornar psicóloga clínica na altura. Pronto, mas depois por lá fui ficando, não é? Isto é o caminho natural de muitos jovens do interior, não é? Que vão para a grande cidade, no fundo, para construírem as suas vidas. Por lá fui ficando, trabalhei durante muitos anos essencialmente com pessoas com deficiência. Depois passei também a trabalhar na intervenção social de pessoas com mais problemas económicos e excluídas socialmente, mas sempre mantive paralelamente outro tipo de atividades, sempre trabalhei por conta de outrem e por conta própria, e tenho tido atividades tanto no âmbito da psicologia clínica, como realmente, como tu disseste, do ensino universitário, da formação profissional, e também de colaboração sempre em atividades do tipo de entrevistas e relacionamento com os outros, com outro tipo de entidades, nomeadamente o Instituto Nacional de Estatística, também ao nível, por exemplo, processos de RVCC, de reconhecimento e validação de competências. Enfim, vou tendo sempre aqui algumas coisas paralelas que, no fundo, acho que o que une aqui, o que é transversal a tudo isto, é o contacto com as outras pessoas, e, no fundo, trabalhar em prol do seu bem-estar de alguma maneira. Mas a Benedita viveu estes anos todos na zona de Lisboa, mas como disse, sou bem alentejana e nunca cortei os laços com o Alentejo, até porque tenho cá os meus pais, e o meu marido também é alentejano, não daqui mas do outro lado, e portanto consecutivamente eu vinha ao Alentejo, especialmente ao fim de semana, mas há uma dada altura que há aqui um apelo às origens. Eu não percebia isto quando era jovem, mas à medida que o tempo passou e quando os meus pais começaram a ficar envelhecidos, eu comecei a perceber a necessidade de voltar, primeiro para lhes dar apoio a eles, claro. E depois por mim própria também, porque de facto a vida na cidade é um bocadinho diferente, e eu gosto muito de estar aqui. Acho que todas as redondezas de Valverde são excepcionais em termos naturais e sinto-me muito bem aqui. E como tínhamos aqui este espaço e a casa precisava muito de intervenção porque estava a ficar muito degradada. Estas casas nasceram, pelo menos na mão da minha família, em 1874 e, portanto, há aí casas com estas raízes, portanto, estavam a ficar bastante degradadas. E como os meus pais já estavam muito velhinhos e também já não conseguiam aqui ter a atividade que tinham, começámos a pensar o que é que podíamos fazer. Daí a ideia de arranjarmos primeiro a casa de habitação, porque eles precisavam por causa da mobilidade e tudo mais, e depois começámos a pensar o que é que havíamos de fazer ali do outro lado da loja, e daí a ideia do turismo rural foi-se consolidando assim a pouco e pouco, e pronto, e depois lá enverdei por este projeto.
Mas E a loucura de voltar, e depois, Sim, sim, entretanto, eu mantenho lá atividades e, portanto, vou sistematicamente a Lisboa. Aliás, ainda hoje, se calhar, vou para lá, porque mantenho atividade lá e, portanto, uma boa parte do meu rendimento vem de lá. Eu, neste momento, consigo fazer imensas coisas à distância e a pandemia, desse ponto de vista, contribuiu imenso para esta exato. mudança. Mas vou lá sistematicamente, mas estou cá também, portanto vou andando para trás e para a frente assim. Exato, mas aí como estávamos a falar, no início, como é que era a experiência, pronto, era muito nova, da escola primária naquela altura? Lembranças que tinha antigamente aqui, da escola primária de Valverde, que andou cá? É assim, eu por acaso acho que não tenho muitas memórias, acho que há pessoas que conseguem, têm uma vivência e conseguem ir buscar muita coisa de quando eram mais jovens, nomeadamente lembram-se muito bem dos colegas, dos nomes, das brincadeiras. Eu tenho um problema grave em fixar nomes. Conheço muito bem as pessoas. Hoje em dia às vezes é engraçado que vejo miúdos que me lembram os meus antigos companheiros e penso, não são eles, são de certeza filhos ou netos deles. Netos, exato, sim. Não me lembro dos nomes. Se me disserem nomes, eu reconheço-os, porque são nomes da terra, mas não me lembro muito bem das pessoas, portanto, os nomes e associar às pessoas. Contudo, lembro-me muito bem da escola primária. Lembro-me muito bem, e já hoje, por acaso, comentei isto com alguém. Eu era uma miúda, eu vivia sozinha aqui e era a única menina da família. Sim. Era uma família que tinha muitos homens. Havia outras mulheres, mas noutra geração. Na minha geração era só rapaz e eu era uma menina. E eu era uma menina dentro de uma redoma e estava sempre dentro da quinta. E apesar de brincar muito com os miúdos que vinham aqui às compras, eu vivia muito sozinha. E então entretinha-me com algumas coisas. Uma das coisas que me entretinha era com livros e não sei o quê. Mas eu não sabia ler, eu lembro perfeitamente disto. Eu era muito pequenina e queria ir para a escola porque eu queria aprender a ler, porque eu queria ler as coisas que tinha acesso. Sim. E lembro-me perfeitamente que o quintal é grande e a escola primária fica do outro lado daquele largo, que na altura não era um largo, era simplesmente um campo que lembro-me que havia estendais, as pessoas iam lá estender roupa e era um campo aberto, não havia lá nada. Mas havia uma professora que falava muito alto e eu lembro-me que pedia ao meu avô um caderno e um lápis e me sentava do lado dentro do muro a escrever as coisas que a professora ditava. Eu, pai, com 5 anos, com certeza, porque não tinha mais que isso, mas porque a minha mãe, entretanto, tinha-me ensinado algumas letras e alguns números. E estava sempre a pedir para ir para a escola. E então, eu acabei por entrar para a escola, não com a idade regulamentar na altura, que eram 7 anos, mas com 6. Porquê? Porque o meu pai teve que pedir aos professores, deixem-na lá ir porque ela chateia-me o juízo, só quer ir para a escola. E então eu lembro perfeitamente que entrei já mais tarde, não entrei no início do ano letivo porque estiveram a primeira vez se eu podia entrar e não sei o quê. Eu lembro-me de entrar na escola e ser assim uma surpresa grande porque eu não sabia que na escola não se podia fazer barulho. E eu lembro-me perfeitamente de estar sentadinha lá na minha carteira, ao lado de uma outra miúda, que agora já não sei quem é, e comecei a falar com ela naturalmente, como estamos aqui a falar agora. E ela, não se pode fazer barulho, estamos na escola. E eu, mas a escola é isto, não se pode fazer barulho, coisa estranha, uma pessoa não se poder manifestar na escola. Mas pronto, estávamos em ditadura. Estávamos em ditadura ainda, sim, estávamos. Havia aquelas regras, eu lembro-me perfeitamente, iniciávamos sempre as aulas com uma oração. Pois sim, sempre. Em pé e tudo mais. Lembro-me que havia vários níveis na mesma sala. E quadros de Salazar também. Sim, havia isso. Foi um percurso sem atribulações, eu gostava daquilo, tinha facilidade em aprender. Sem stresses. Lembro-me de vir, o meu pai era padeiro na altura. Toda a família colaborava aqui para o negócio, que era grande. E o meu pai fazia-me uns pãezinhos com chouriço para o lanche. Eu na altura, eu vinha buscar o pãozinho com chouriço e lá ia eu a comer o pãozinho com chouriço no intervalo. Na altura eu não achava isso muito bom, sabes? Porque era um lanche diferente dos outros meninos. Os outros meninos levavam outras coisas. Eu levava o meu pãozinho com chouriço, às vezes outras coisas, mas lembro perfeitamente do pão com chouriço, porque o meu pai fazia de propósito para mim. Com muito amor a carinho, mas eu não achava que aquilo fosse grande coisa, porque era uma coisa diferente dos outros. Exatamente. Hoje reconheço que um pãozinho com chouriço, olha, agora sabia mesmo muito bem. Muito bem, exatamente. Mas como estava-me a dizer aqui, que foi uma miúda sempre muito
muito quinta, não saía muito, era muito fechada, se calhar, nesse aspecto. Foi estudar para Évora, com 18 anos, e depois para Lisboa, para envergar no curso de Psicologia. Como é que uma miúda fechada, e assim mais retraída, ganha o interesse pela psicologia em si, que é um ramo em que, pronto, Sim. vai-se falar com várias pessoas, percebe-se várias vertentes. A psicologia, eu durante muitos anos, ao longo de todo o meu percurso aqui em Évora, eu queria ser médica. Não me perguntes porquê, quer dizer, podes perguntar. Não era por um interesse particular em ajudar os outros, acho eu, mas era pela curiosidade de perceber como é que funcionava o corpo humano. Sempre tive muita curiosidade de perceber como é que as coisas funcionam e muita curiosidade em particular pelo corpo humano e o seu funcionamento. Mas eu tinha curiosidade, e eu acho que isto também vem muito do meu pai, porque ele tinha muita curiosidade por coisas diferentes. A minha mãe era uma mulher mais prática, gostava de fazer coisas e não sei o quê. O meu pai era assim mais sonhador, tinha assim mais... comprava livros sobre, sei lá, encontrei aí uns livros em casa naquela altura sobre hipnotismo e coisas de estilo. Eu dizia, pá, mas como é que a gente funcionará, como é que funcionará o cérebro? E eu dizia, queria ir para a medicina porque queria aprender como é que o corpo humano funcionava, em particular como é que funcionava o cérebro. Era uma coisa que eu tinha aqui na minha ideia. Eu não sabia sequer que existia psicologia, até chegar ao 11º ano, onde apareceu uma disciplina de psicologia. E eu disse, é isto. Era isto que eu queria aprender. Agora atualmente é no 12º. Pois, mas naquela altura foi no 11º. Agora é no Era 11º. incluído na filosofia. Tínhamos a filosofia, o programa de filosofia no 10º ano, se não estou em erro, e no 11º tínhamos a psicologia. E eu gostei daquilo. E depois, quando fiz as candidaturas à universidade, ainda tinha aquela mania da medicina, candidatei-me à medicina e candidatei-me à psicologia. Só que, por causa do número de clausos, na altura, eu fiquei a uma 10ª de entrar em medicina. Felizmente que não entrei. Pois, porque, olhando para aquilo que se faz na medicina e olhando para aquilo que se faz na psicologia, ou se calhar, para além da psicologia, daquilo que se faz à volta e com os recursos de aprendizagem que tu tens da psicologia, eu acho que sou muito mais feliz assim do que na medicina, porque a medicina tem muitas regras. Se calhar adaptava-me e ficava bem na mesma, pronto. Mas eu sempre disse, mesmo na própria medicina, que se eu fosse para a medicina gostava de tirar psiquiatria ou pediatria, porque eu também gostava muito de crianças. Sim, sim. A psicologia foi uma alternativa que no fundo me levou às áreas que eu gostava em termos de aprendizagem. Depois, em termos de prática, eu acho que sou muito pouco psicóloga. Eu faço muito pouco psicologia direta, digamos assim. O que eu faço muito é utilizar a psicologia para fazer outras coisas. E, portanto, psicologia clínica, eu diria que ocupa 1% da minha atividade. O resto são coisas onde eu aproveito os meus conhecimentos e a minha forma de... tudo aquilo que aprendi na psicologia e que tenho vindo a aprender com as pessoas, utilizo na minha prática profissional, mas não de uma forma direta, mais indireta. Sim. Sendo que a psicologia depois, como qualquer curso superior, a gente depois entra, há coisas que gostas, há coisas que depois são maçudas. Como é que eram as disciplinas do curso? As práticas e teóricas? Aquilo é assim, o primeiro ano é sempre uma seca desgraçada. É teoria, é história, é matemática, complementos de matemática, estatística. Eu às vezes não percebi muito bem a utilidade daquilo. Mas à medida que os anos passam, tu vais afunilando e começas a perceber, sei lá, o funcionamento cognitivo, o funcionamento emocional. Sempre adorei a parte mais da personalidade e da parte mais emocional. O aprender a descobrir é a minha veia da descoberta. Descobrir como é que funciona uma pessoa. Eu sempre gostei muito do diagnóstico. Mesmo em termos de acompanhamento, eu prefiro o público infantil, embora também trabalhe com adultos, nomeadamente adultos com deficiência, durante muitos anos trabalhei. Eu gosto em particular do trabalho com crianças, porque a gente, através do brincar, consegue fazer um trabalho excepcional e as crianças estão muito mais ávidas de aprender e de mudar e de agarrar, no fundo, as hipóteses que têm à sua volta do que propriamente os adultos. Os adultos às vezes já estão mais cristalizados e, portanto, todo o trabalho é um trabalho mais lento. E eu tenho aqui assim, eu acho que na altura, quando eu era miúda, se houvesse testes de hiperatividade, talvez quando fosse miúda não, mas agora, se me fizessem um teste de hiperatividade, eu se calhar estava positivo. Sempre tive
a veia de fazer várias coisas e canso-me muito de atender pessoas adultas às vezes. Não é mau, não é bom, mas os adultos têm uma maneira diferente de estar e nem todos reagem da mesma maneira. E as crianças, enquanto no adulto é um trabalho mais de conversação, que não quer dizer que eu não gosto, eu gosto. Mas o brincar para mim é diferente. Tu sentas-te no chão com o miúdo e brincas com ele e vais atingindo os teus objetivos pela brincadeira, não pela conversa direta. É mais, lá está, tem mais a ver com a imaginação e tudo mais, portanto, para mim é mais apelativo, percebes? Se me perguntares se eu arranjei logo emprego, aquele emprego por conta de outrem tradicional, não, eu demorei imenso tempo a arranjar emprego, eu devo ter estado 2 anos até arranjar um emprego fixo. Sim. Mas comecei logo a trabalhar em consultório, em clínica, com adultos, e ia fazendo os meus biscates. E, entretanto, fui também fazendo formação noutras áreas, porque eu achava que tinha uma lacuna. Porque eu tirei psicologia clínica, com público infantil. E eu achava que precisava de aprofundar outras áreas da psicologia, nomeadamente mais viradas para as empresas, e com adultos. E então ainda fiz, enquanto estava no consultório e estava à procura de outra coisa mais fixa, eu fiz uns cursos de gestão de recursos humanos, que era uma área que eu achava que era importante para mim para complementar. E foi porque aprendi imensas coisas, nomeadamente sobre a formação, e recrutamento e seleção, que fiz recrutamento e seleção durante muitos anos também para empresas privadas. E foi uma parte complementar, foi muito interessante para mim. Agora, o meu primeiro emprego a sério, das 9 às 5, foi numa CERSI, que é uma cooperativa de educação e reabilitação de crianças inadaptadas na altura. E portanto, mas lá está, como eu já fazia trabalho por conta própria, eu mantive sempre estas duas facetas. Portanto, eu trabalhava durante o dia na CERSI e depois, mais à tardinha ou à noite, fazia consultas no consultório ou fazia recrutamento e seleção na altura. Era essencialmente isso que eu fazia. Também cheguei a fazer umas ações de formação, mas era muito por aí. Portanto, se me disseste foi uma transição pacífica do curso para o mercado de trabalho, não foi. Foi muito difícil, porque o curso de Psicologia, ainda hoje, os psicólogos não são totalmente aceitos e integrados na sociedade. Há sempre aquela ideia de que vais ao psicólogo, não estás ponta cabeça. Sim, exatamente. E não há, e é difícil pagar ao psicólogo, remunerá-lo, porque repara, uma consulta de psicologia fica muito cara para as pessoas, mas para o psicólogo se calhar não fica assim tanto, porque obriga-nos a um trabalho de retaguarda muito grande e tudo mais. E o próprio Estado não tem fomentado muito isso. Agora, a pouco e pouco é que começa a haver mais psicólogos no sistema de saúde, psicólogos nas escolas. A profissão não era muito reconhecida. Na altura eu fui dos primeiros psicólogos saídos da Universidade de Lisboa. Havia o ISPA, que era mais antigo, mas não era considerado curso superior. Pelo menos licenciatura não era na altura. E portanto que eu tinha colegas na faculdade que eram psicólogos através do ISPA e que iam fazer ali umas cadeiras para depois poderem ter a equivalência à licenciatura. Devia haver curso para aí há 5 anos ou coisa assim quando eu lá cheguei. Portanto, foi todo um desbravado terreno. Não havia ordem dos psicólogos, não havia nada disso. Portanto, foi assim desbravar terreno e na altura foi difícil. Foi difícil, mas por outro lado, se calhar também me deu mais ferramentas para eu me desenrascar e conseguir conciliar várias coisas em simultâneo. Sim. Mas ainda bem que tocou nesse ponto, que eu tinha também uma pergunta em relação a isso, no ponto de parece que o nosso país, em termos de ainda custa a aceitar isso que você estava a falar, de quando uma pessoa tem um problema, está mal, ir a um psicólogo. Porque se calhar desvaloriza um bocadinho, não sei, vais ao psicólogo, és maluco ou assim. Eu acho que tem muito a ver com valores, com preconceitos, com tradições. As pessoas não estavam habituadas à existência dos psicólogos. Quando as pessoas tinham problemas, e têm hoje em dia, sempre houve muito recurso, ao amigo do lado ou à igreja. A igreja sempre foi um recurso muito grande para apoiar as pessoas quando estão em situações mais vulneráveis. Não havia psicólogos, havia talvez médicos psiquiatras.
E aquilo que acontecia, e se calhar hoje continua a acontecer, é que as pessoas só recorrem quando estão mesmo muito mal. Pois não é só isso. Eu acho que nós, até nos acontecer alguma coisa, nós temos sempre muito medo do que é mau. E tentamos a fugir daquilo que é mau. E quando a gente vê alguém com uma crise, por exemplo, psicótica, em que a pessoa está completamente desequilibrada e fora de si, não é uma coisa boa de ver. E ninguém pensa, eu gostava de estar ali. Não, diz, não, eu quero me afastar disto. E, portanto, ir ao psicólogo ou ir ao psiquiatra, que é uma coisa que é conotada com aquele tipo de crises tão más, as pessoas fogem e são capazes de pensar que realmente querem, lá está, não querem ser conotadas como malucos, que era aquilo que chamavam às pessoas que tinham este tipo de problemas. Hoje em dia as pessoas já começam a perceber, até porque há muita informação, que a pessoa não está maluca, a pessoa está doente, não é? Que é uma doença como outra qualquer, que o nosso cérebro tem uma forma de funcionamento e que às vezes há desequilíbrios neurológicos que determinam determinadas coisas. E depois há outras coisas que também têm a ver com as circunstâncias da vida. E, portanto, já se começa a desconstruir isso um bocadinho mais, sendo que há fases da vida em que as pessoas naturalmente precisam do apoio de outros. Há fases em que a gente andamos mais deprimidos, mais tristes, há fases em que andamos mais ansiosos por causa dos problemas da vida, confrontamos com tantos problemas, não é? Só que muitas vezes a gente vive isso para si próprio, que também não é nada bom, e eventualmente partilha com alguém que tenhamos confiança. E como esta atividade da psicologia tem custos e não é muito apoiada pelo Estado, o que acontece é que as pessoas também têm dificuldade em ir ao psicólogo, não tanto por acharem que é mau ir ao psicólogo, mas porque não têm recursos para ir. Pois. Porque repara, uma consulta de psicologia, dependendo dos sítios, mas deve rondar no mínimo a volta de 50 euros. Pois, o preço corriqueiro. Pois há colegas que praticam os preços mais baratos, há outros que praticam preços muitíssimo superiores. Mas não se pode fugir muito dali, porque aquilo depois dá muito trabalho. Não é uma hora que tu estás uma hora no psicólogo, mas o psicólogo, para estar, por exemplo, a fazer avaliação psicológica, tu tens que ter material, por exemplo, uma VIS que custa 1000 e tal euros. Uma VIS que é um instrumento de avaliação da inteligência das crianças. Ora, tu tens que ter meios para pagar o consultório, tens que ter meios para pagar os testes, tens que pensar que atendes a pessoa durante aquela hora, mas depois vais ter que ir para casa a cotar os testes, fazer relatórios, ver como é que há de intervir, ver, sei lá, se há um programa de competências que deves aplicar. E depois não é uma coisa que tu tome lá um medicamento e tome e não venha cá mais. Sim. Não. Para ter resultados, as pessoas têm que ser acompanhadas durante várias sessões. Sim, exato. Ora, sessões semanais a 50 euros, por exemplo, dão 200 euros por mês. Nós, infelizmente, no país não temos rendimentos. As pessoas não têm ordenados que comportem uma despesa destas. Agora já começa a haver seguros de saúde e tal, que complementam um bocadinho. Mas ainda assim, ir ao psicólogo é caro. E, portanto, as pessoas também se afastam por causa disso. Não é que não precisem. Mas eu acho que o psicólogo deve ser visto de outra maneira até. Por um lado, deve-se ir ao psicólogo quando a pessoa está a passar por algumas dificuldades e para tentar algum apoio. Mas até seria ir de uma forma mais preventiva. E devia-se utilizar mais os recursos da psicologia, nomeadamente nas escolas, para desenvolver programas de competências, nomeadamente emocionais e relacionais, porque as pessoas muitas vezes não se sabem relacionar umas com as outras. E depois vai havendo aqui também mudanças, por exemplo, agora as questões do telemóvel, da comunicação à distância, as mensagens, as redes sociais, etc. Muda aqui muito a forma de relacionamento. Agora, ultimamente, por exemplo, com a pandemia, sobretudo os jovens ficaram muito limitados a estar em casa e isso com consequências graves. Sim, transtornou bastante aqui a forma de estar e trouxe problemas, e a psicologia pode intervir de forma bastante preventiva para as pessoas não caírem na doença. Sim, percebes? Mas, enfim, é o que é, não temos os meios, não tem sido. Ultimamente eu também tenho achado uma coisa interessante, acho que a Ordem dos Psicólogos aproveitou muito bem a pandemia e agora a guerra.
porque conseguiram impor-se e dominam o espaço público e vejo-os muitas vezes na televisão a opinarem. Pois na altura que você estudou, a área era muito fechada, não era? Não, ninguém falava. Sabia-se agora o que era psicologia. Não Pois havia ordem, não havia nada. Uhum. O psicólogo era assim um ser estranho, extraterrestre. Pois. Depois as pessoas às vezes olhavam, e acho que ainda hoje olham para o psicólogo e devem pensar que somos um bocadinho, como é que se diz, videntes ou qualquer coisa bruxos. assim, bruxos. Então, mas diga-me lá o que é que está, o que é que eu estou a pensar. Claro que não faço a menor ideia do que é que está a pensar-se lá agora. Mas às vezes é engraçado que isto depois também tem a ver com a forma de relacionamento interpessoal e com a nossa própria vocação para as pessoas e para o contato com os outros. Eu às vezes costumo dizer que tenho uma coisa a piscar na testa a dizer que sou psicóloga, assim, luzinhas, psicólogo. Porque eu às vezes encontro na rua pessoas, às vezes até que nem são conhecidas, ou que conheço só de vista, e as pessoas contam-me a vida toda de repente. E eu não lhes pergunto nada. Simplesmente deve ser esta atitude que eu tenho de capacidade de escutar, não é? Quando a gente fala com alguém, então, como está? Normalmente é uma pergunta retórica. Sim. Pronto, e o outro diz, não estou bem. Ai, não, então, o que é que se passa? E mostras vontade de ouvir o outro. Epá, as pessoas contam-te a vida toda. Eu às vezes até brinco, bolas, dou tantas consultas aí de borla na rua. É uma brincadeira, não é? Mas as pessoas até têm a necessidade de falar, mas às vezes é difícil. Entretanto, perdi-me, já não sei o que é que tu perguntaste. Olha, também já não me lembro. Queria perguntar, estava aí a falar no âmbito da consulta, como é que um psicólogo está preparado psicologicamente por vezes para ouvir coisas que não está à espera? Ok, não é uma tarefa fácil, mas é uma coisa que se aprende. Os psicólogos, uma das coisas que nós aprendemos são técnicas para trabalhar com as pessoas, não é? E existem várias vertentes da psicologia. Por exemplo, tens uma vertente mais psicodinâmica, tens uma vertente mais comportamentalista e cognitivista, uma componente mais social. O que é que isto quer dizer? Portanto, há técnicas de trabalhar com as pessoas. A clínica psicodinâmica é mais baseada na relação. Portanto, tu aprendes a interagir com o outro, a escutar o outro e a tentar fazer com que o outro perceba aquilo que está a viver. O psicólogo não tem receitas. O psicólogo nunca opina sobre a vida das pessoas. Tu trazes-me um problema e a única coisa que eu faço é tentar dar-te visões diferentes do problema. Tu trazes-me um problema e estás centrado numa coisa. E o psicólogo que tenta é, através da conversação, neste caso, mostrar que podem existir outras realidades. E tu próprio vais descobrindo, até que descobres, fazes o clique e percebes o que é que tens que fazer. E o psicólogo vai-te orientando no teu caminho. Isto é muito psicodinâmico. Depois há psicólogos, os mais comportamentalistas e cognitivistas, são capazes de ter tarefas. Sei lá, uma pessoa que queira deixar de fumar, provavelmente tem que ser orientada com tarefas rígidas, do estilo, agora vai fazer isto durante X tempo, e agora vai fazer isto, e agora vai fazer isto. Para mudar comportamentos é uma coisa assim mais diretiva, digamos assim. O psicólogo mais da área social, por exemplo, ao nível da intervenção familiar, por exemplo, há famílias completamente estruturadas nas suas relações, em que, por exemplo, há uma criança que manifesta problemas de comportamento e dificuldades de aprendizagem na escola. Vai-se fazer a avaliação e percebe-se que aquela criança tem, do ponto de vista cognitivo, tem todos os recursos, mas, no entanto, não deixa de ter problemas na escola. E vai-se tentar perceber onde é que está a origem do problema e percebe-se que tem a ver com a relação familiar. Então o psicólogo pode atender a família no seu todo. No seu todo, ok? E trabalhar ali as relações entre si. É outra forma. Agora, tudo isto se aprende no curso e tudo isto se aprende na prática, porque quando a gente sai do curso a gente praticamente não sabe nada a não ser a teoria. Depois tu vais adaptando. Eu sou de psicologia clínica psicodinâmica, mas se tu me perguntares se eu sou 100% psicodinâmica, não sou. Eu se calhar uso muito esta capacidade de relação e de empatia com o outro e de escutar o outro em meu favor e em favor da relação terapêutica, mas depois sou muito bem capaz de recorrer a métodos, sobretudo mais comportamentalistas, de obrigar as pessoas
a registar comportamentos, a avaliar comportamentos, a modificar comportamentos, que é uma perspectiva, mas isto é conforme o problema que te colocam, estás a perceber? Sim, sim. Dependendo do que é que do problema que a pessoa te traz. Por exemplo, imagina, um jovem estudante tem uma vida completamente desregrada, dorme de dia e está acordado à noite. Pode acontecer. Sim. E isto não é viável em termos provoca muitos problemas familiares e com os colegas e até de resultados ao final do trabalho, digamos sim. assim, de resultados escolares. É preciso trabalhar a questão de dormir de noite, de dormir de dia e estar acordado à noite. E tu tens que, a pouco e pouco, fazer com que aquela pessoa vá dormindo cada vez mais 1 hora de noite, por exemplo. Não é? E como é que tu fazes isto? Com treino e com prescrição. E dizes, meu amigo, agora vai fazer isto durante esta semana. E diga lá quantos incidentes houve. Quantas vezes é que aconteceu aquele comportamento que você não queria que tivesse acontecido. Agora vamos lá trabalhar isto. Porquê é que aconteceu? O que é que teve na origem? O que é que podemos fazer para mudar isto? Ok? E vais fazendo este trabalho a pouco e pouco conforme o problema que a pessoa te traga, por exemplo. Mas acha que você está sempre sob pressão? Não. Para não dizer alguma coisa errada? No início, sim. Agora é uma coisa mais descontraída. Eu acho que tu vais aprendendo, vais ganhando experiência. E cada vez que vê um caso novo, tu sentes-te um bocadinho ansioso para tentar perceber como é que podes ajudar a resolver. E mesmo, por exemplo, eu estava a dizer que gosto muito de crianças e gosto. Por exemplo, agora tenho um menino no consultório que é um problema grave em termos de filho de pais divorciados, guerra entre pais, tribunais, caso pesado. Sim. E eu, quando aceitei o miúdo, tive muitas dúvidas e fiquei com medo do caraças, desculpa a expressão. Como é que eu vou conseguir trabalhar este miúdo que está aqui com problemas graves em termos de autoestima e alguns comportamentos que havia ali. Pensava-se que havia ali abusos. Sim, ok. Já estou a entender essas questões. Pronto. E no princípio. Primeiro, conseguir a relação com a criança, que é a primeira coisa que a gente tem que conseguir, é a relação. E as máscaras neste momento dificultam bastante. E num processo terapêutico há sempre ali uns dias em que parece que a relação cresce e depois há uns dias de dúvida em que ali não há alinhamento, a coisa não bate certa e depois há o clique e depois a coisa continua. É uma montanha russa. É. E agora a coisa está estável e está a evoluir. E é gratificante perceber que quando chegam à consulta, o pai ou a avó, neste caso, dizem ele está mais autoconfiante, ele já consegue fazer isto, ele já consegue fazer aquilo. É super gratificante. Portanto, eu tenho sempre de errar e de não conseguir o objetivo. E há sempre uma altura de dúvida, tanto de um lado como do outro, mas faz parte da relação terapêutica. Sempre. Depois de ultrapassar essa fase, tu entras já num ritmo em que consegues obter resultados e a coisa torna-se mais tranquila e flui. E tu ficas satisfeito porque vês que há evolução. Até que tanto cliente como psicólogo chegam à conclusão, pronto, não é preciso mais. Agora vais por ti próprio, em termos autónomos, e vais ver como é que fazes. E depois, se sentires que alguma coisa precisas outra vez de ajuda, assim voltas. Mas sim, eu acho que em qualquer profissão há sempre o medo de errar, não é? E podemos errar, e erramos muitas vezes. Erramos muitas vezes. Depois temos é que perceber, o importante aqui é perceber se erraste e onde. E o que é que tens de fazer para não errar a seguir outra vez. Exato. Pronto, pelo menos não cometeres o mesmo erro. Mas estava-me a falar há bocado dessa questão de desabafar e de falar como é que, de certa forma, uma pessoa consegue ganhar essa confiança com o psicólogo para desabafar sobre esses assuntos. Porque isso são mecanismos que, neste caso, o psicólogo também tem que desenvolver ou transmitir logo para as pessoas. Eu acho que as pessoas, quando vão ao psicólogo ou quando querem quando vão é porque querem mesmo falar. Têm mesmo que desabafar com alguém. Portanto, à partida já vão com essa. Às vezes não querem ir. Sim, às vezes mas a pessoa só resulta se a pessoa quiser. E isso é o primeiro passo da mudança. Queres mudar ou não queres? As pessoas às vezes estão muito cristalizadas e não querem mudar, vão porque alguém lhes disse, vai ao psicólogo. Se calhar, pronto, e aí é difícil.
Mas tudo tem a ver com o que encontram do outro lado, não é? Se tu tiveres uma atitude de abertura, de escuta ativa, te interessares verdadeiramente pela pessoa, Uhum. a pessoa percebe que tem aquele espaço que pode abrir. Muitas vezes as pessoas preferem falar com um psicólogo ou com alguém desconhecido do que falar com alguém conhecido. Porque às vezes há coisas íntimas que a pessoa não quer dar a conhecer, sei lá, ao marido, ou ao filho, ou à mãe, ou ao amigo. Mas porquê é que quer dar a conhecer a uma pessoa desconhecida? Porque é uma pessoa isenta e que não vai julgá-la Uhum. e que não vai contar a ninguém. Ok. A confidencialidade é bastante importante Pois. e a isenção, porque se tu fores contar ao teu amigo uma coisa qualquer, ele de alguma forma está a julgar, de Sim, claro. alguma forma, mesmo sem querer, ele quer ser isento, mas não é porque é teu amigo. Porque é teu amigo, Os exatamente. psicólogos não atendem pessoas familiares nem amigos. Pois. Porquê? Por causa disto. Uhum. Porque quebra-se logo um primeiro passo da relação. Aquela relação tem que ser isenta e tem que ser de confiança. Uma pessoa que vai ao psicólogo sabe que o psicólogo não vai dizer, olha, não sei o quê, aconteceu isto e aquilo. Não vai. Eu acabei de dizer que tenho um menino em consultório, papapá. Ninguém vai conseguir perceber quem é esse menino. Uhum. Percebes? Sim. E, portanto há aqui coisas que têm que ser demarcadas, não é? É um espaço, o consultório é um espaço só daquela pessoa naquele momento. É o espaço e um tempo, percebes? E Sim. portanto a pessoa consegue abrir. E depois lá está, depende da técnica do psicólogo. Se o psicólogo conseguir pôr a pessoa à vontade, a pessoa É meio caminho andado. vai. A relação terapêutica é fundamental. E alguma vez aconteceu, por exemplo, você deixar-se levar por esses problemas das pessoas ou... É assim, os psicólogos aprendem a usar técnicas para se distanciar das pessoas. Uhum. Mas é tudo mentira. Porque os psicólogos, em primeiro lugar, são pessoas. Exatamente. Isso. E, portanto, quer tu queiras, quer não, tu de alguma forma vives aquilo que a pessoa está a viver. Mas não podes viver totalmente, porque senão ficas doente como ela. Uhum. Ou ficas deprimido, ou ficas ansioso, ou ficas não sei o quê. Portanto, o que tu tens que fazer é que uma relação, é um jogo difícil de te interessares completamente pelaquela pessoa, mas tens que manter um bocado a isenção, porque não te deixares levar pelos problemas dela. Porque tu tens que manter aqui o equilíbrio emocional, Uhum. o distanciamento, e tens que ter a tua parte racional a funcionar. E, portanto, isso é uma coisa que também se vai aprendendo. Aprendendo, exato, E sim. depois tens que desligar. E é absolutamente essencial que desligues. Tu tens que voltar para trás. E, por exemplo, sei lá, se eu estou a trabalhar com uma criança que sofreu abusos, eu às vezes tenho que ir pesquisar. Ok? O que é que está aqui em questão? O que é que estamos a falar quando estamos a falar nisto? O que é que costuma acontecer? Faz umas leituras, vês técnicas, vês não sei quê. Do ponto de vista racional. Uhum. E depois vais aplicar com aquela criança. Mas quando fechas o consultório àquela criança, desligas dela, porque a seguir vais ter outra pessoa e vais ter outro problema. Também te digo, Afonso, que eu não era capaz de ser psicóloga a tempo inteiro, psicóloga clínica. Sim. Porque é muito pesada às vezes. Tipo, das 9 às 5 consultas. Sim, não. Claramente que não. Porque é muito pesado. Porque as pessoas falam dos seus problemas e tu tens que estar muito ativo em termos mentais para acompanhar aquilo que elas te querem dizer. E às vezes não acompanhas, só percebes depois da consulta. Uhum. E dizes assim, pô, se ele queria me dizer isto e eu não consegui apanhar. Não é? É um trabalho exigente do ponto de vista cognitivo e emocional também. Principalmente, porque sim. tu queres, mas não te consegues desligar, porque tens ali pessoas que às vezes vivem problemas gravíssimos. Uhum. Pronto. E portanto, também por isso, eu sempre gostei de ter outro tipo de atividades. E enquanto estou a fazer outras coisas, eu não penso naquilo. Eu por exemplo, gosto muito de dar formação. Planear formação, ou planear projetos, ou fazer esse tipo de coisas. Eu descentro-me completamente. Eu às vezes digo que trabalho para descansar. Porque tenho várias atividades e então vou descansando de umas enquanto estou a pensar nas outras. Exatamente. Porque deve ser muito maçante a tempo inteiro ser psicólogo, não é? Epá, é assim, fosse psicólogo ou fosse o que fosse, eu acho que teria muita dificuldade de ser a tempo inteiro só uma coisa. Mas isso tem a ver com a minha personalidade. Eu gosto sou enérgica, gosto de andar de um lado para o outro, mas também gosto de estar aí sentadinho ao computador a fazer as minhas coisas. Mas, por exemplo, gosto muito da formação. Há pessoas que não se sentem muito à vontade para isso, porque têm que se expor e tal, mas eu estou... É como peixinho na água.
porque não estás ali a expor coisas. Normalmente as técnicas que eu uso é de pôr as pessoas a trabalhar. São orientadas, mas trabalham, descobrem, depois sintetizas, reflexes, porque também são sempre áreas aqui mais do nível do comportamento. E agora, por exemplo, estou a dinamizar um curso de inteligência emocional à distância, online. E eu, a primeira vez que fiz aquilo, tive dúvidas, conseguia fazer aquilo online, porque não é a mesma coisa que teres numa sala, teres ali as pessoas juntas. Mas depois existem umas coisas chamadas salas simultâneas, por exemplo. Existem exercícios, tu pões as pessoas a pensar sobre as coisas, fazes autoavaliação, refletes, discutem uns com os outros, depois discutes em grupo, e aquilo que resulta muito bem. Pronto, e no fundo, enquanto estás a fazer isto, estás focada numa coisa. Depois foco-me aqui nas atividades do turismo. Agora tenho que ver as reservas, tenho que ver aqui os custos, tenho que ver não sei o quê, responder inquéritos. Ontem, por exemplo, estava danada, porque é inquéritos para o Instituto Nacional de Estatística, é coisas para as finanças, pronto, dá imenso trabalho. Mas agora faço uma coisa, depois faço outra. Sei lá, agora durante a pandemia também trabalhei para o SNS 24, ainda oficialmente trabalho para eles. Mas desliguei-me um bocado porque comecei já a estar cansada. Lá está. Tanta coisa. Eu tenho uma característica que é: eu canso muito de fazer sempre a mesma coisa. E quando tu estás em SNS 24, tu estás sistematicamente a responder as mesmas perguntas. As pessoas telefonam: tenho estes problemas, caso era o Covid. Epá, chega a um ponto, já estás cansado de sempre dizer a mesma coisa. Pronto, agora tenho que arrumar com isto, desculpa lá, vou fazer outra coisa, que já não aguento mais. Pronto, é por aí. Mas tem a ver comigo. Há colegas que são psicólogos a tempo inteiro. Sobrevivem. E sobrevivem, exatamente. Sim. Olha, aqui para terminar aqui no assunto da psicologia, qual é que é o prazer da profissão? É perceberes que de alguma forma estás a apoiar os outros e a ajudá-los a ultrapassar qualquer problema. Exato. E isto no ponto de vista do outro. Do ponto de vista pessoal é também a relação. Eu gosto genuinamente de pessoas. E através da psicologia conheces pessoas e podes estar aqui na conversa do cá, tu lá. Existem outras formas, né? Por exemplo, como disse, da formação, até aqui do turismo. Eu adoro falar aqui com os turistas. Eu tenho é que desenvolver aqui melhor o meu inglês, que está uma nódoa. Mas é tão giro encontrar pessoas de outras culturas, de outras maneiras de estar. Para mim, a gratificação destes encontros, que é através da psicologia, da formação, sei lá, até das entrevistas do INE, até do SNS 24. Sim. Numa curta conversa, tu consegues captar ali formas de estar diferentes. E eu acho que isso é transversal, e aqui o turismo também. É a relação com as pessoas. É o que eu tiro da psicologia. Envergando aqui no último assunto que queria aqui falar consigo em relação ao projeto da casa em Valverde, e já tínhamos falado que você é natural de cá, era a casa dos seus pais, construiu como tinha dito na introdução. Queria que me explicasse um pouco como é que tudo começou deste projeto da casa e do que se trata em si para as pessoas que nos estão a ouvir. Ok, pronto, o projeto da casa é assim. Pronto, como te disse, eu fui para Lisboa e fui lá vivendo a minha vida, mas depois os meus pais começaram a envelhecer e eu comecei a sentir que precisava de lhes dar um bocadinho mais apoio. Eu sou filha única, portanto não tenho com quem dividir estas coisas. E o meu pai dizia muitas vezes: o que é que eu faço a isto? E o que é que eu faço a isto? Pai, eu não penso nisso, depois logo se vê. Claramente, enquanto ele estava a tomar conta, eu não podia avançar aqui com mais nenhuma ideia, porque ele era já velhinho e estava muito limitado em termos daquilo que podia aspirar a fazer aqui. Nem eu sequer tinha ideia nenhuma, nunca tinha pensado muito nisto. Mas depois comecei a pensar no potencial turístico que isto tinha. E a ideia já vem de há bastantes anos atrás. Eu comecei a pensar que eu tinha que voltar às raízes de alguma forma. Mais tarde ou mais cedo eu tinha que ir voltando. Por outro lado, as casas estavam-se a degradar muito e eu sentia um peso nos ombros de que isto é tão antigo e agora chegar a mim e eu deixar cair isto tudo. Vender nunca se colocou essa opção. É sempre a última, né? E portanto, das duas uma, ou deixava cair isto ou fazia alguma coisa. E então comecei a tentar perceber de que forma é que eu podia erguer isto, porque isto é um investimento muito grande. São montes de casas, todas velhinhas, tudo a cair aos pedaços. O que é que tu fazes
para enterrar aqui uma carrada de dinheiro que também não tens na totalidade e que depois te dê algum retorno. Algum lucro, sim. Então pensei, se calhar posso arranjar as casas e alugá-las, por exemplo. Mas depois, entretanto, como eu também, ao nível dos projetos que tenho vindo a desenvolver, sempre trabalhei muito com o Fundo Social Europeu e com a União Europeia. Sim. Sabia da existência de projetos que apoiavam financeiramente este tipo de coisas e comecei a explorar um bocadinho mais e percebi que aqui no interior também o interior está muito desertificado e que há vários projetos no sentido de melhorar um bocadinho aqui a situação, inverter a situação. E por experiência própria percebia que havia muitos turistas que vinham para aqui e que vêm ver a anta e que vêm a ver os coromleques e que passam aqui, passam ciclistas, passam caravanas, passam excursões. Comecei a pensar, então, mas se calhar podíamos fazer aqui qualquer coisa virada para os turistas. Porque claramente a ideia da loja e do supermercado não tem qualquer razão de ser aqui, porque tens Évora aqui a 2 passos e tem tudo. Pronto, exatamente. Já não faz sentido. E então comecei a pesquisar sobre o que é que podia fazer. Por exemplo, restauração, também ainda coloquei a hipótese, mas eu não percebo nada de restauração. E claramente não é a minha praia. Para alugar isto a alguém que tivesse a explorar, depois é sempre um problema alugar a terceiros, porque as pessoas têm que tirar rendimento para si e para o aluguer, e portanto fica aqui também limitado. E depois questionei aqui algumas entidades, nomeadamente o Turismo do Alentejo, questionei aqui a Câmara Municipal e eles mandaram-me alguns dados sobre portanto, as tendências do turismo aqui na região e eu comecei a pensar que podia ser uma opção desenhar um projeto turístico. Depois veio a fase contactar com um arquiteto a tentar perceber, mas lá está, entretanto, como os meus pais estavam a ficar muito envelhecidos e a casa estava muito degradada, eu quis reformular esta casa de maneira a que a casa ficasse acessível e eles pudessem andar aqui à vontade, mesmo que tivessem que andar numa cadeira de rodas e tivessem conforto, a casa fosse mais quente, mais acolhedora e tudo mais. E então eu contactei um arquiteto para fazer, porque isto teve que mudar de uso, porque tínhamos aí a parte da padaria, que era uma parte interessante também, mas que ainda no tempo do meu pai ele chegou a fazer um projeto de renovação da padaria e chegou-se à conclusão que era demasiado caro para investir na padaria. Não tinha retorno. Não valia a pena, porque depois tem maquinaria e tal. E então, o que pensei foi juntar, como a casa era muito pequenina e depois também não conseguimos dormir cá todos já, porque eu tenho 2 filhos, Dois filhos, sim. Então pensámos em arranjar esta casa para ficar mais apta a todos podermos cá estar e os meus pais poderem estar melhor. Contactei um arquiteto porque era necessário mudar o uso da casa, porque a casa daquele lado era padaria, era uma coisa industrial e aqui era residência, portanto tinha que ter um projeto de arquitetura para submeter à Câmara. E ao contratar este arquiteto, depois começámos a ponderar o que é que podíamos fazer do outro lado. E foi um bocadinho desta partilha de ideias também com ele que surgiu a ideia de fazer uma candidatura ao Alentejo 2020 para uma unidade de turismo rural. Entretanto, pedimos um parecer prévio à Câmara Municipal de Évora. Eles aprovaram, disseram que sim, que tinha potencial. E todo este processo começou. Eu fiz a candidatura ao Alentejo 2020, se não estou em erro, em 2017, já lá vai muito tempo. Pois, sim. Tudo isto demorou muito tempo. Hoje estou bastante arrependida de ter pedido apoio ao Alentejo 2020, porque se eu não tivesse o dinheiro todo e não tinha, havia outras formas de arranjar o dinheiro sem ter tantas limitações e tantas burocracias. Porque nós fazemos um projeto. O projeto, para mim, era condição de base manter a tradição e, portanto, toda a estrutura, e tinha mesmo que ser, porque nem provariam de outra maneira, mas eu tinha sempre, uma coisa que eu tive sempre por base é que tinha que ser acessível a pessoas com mobilidade condicionada. Esta história de trabalhar com pessoas com deficiência e tudo mais tem as suas raízes. Ganha aqui algum peso e eu sempre pensei em ter um projeto totalmente acessível. Mas ter um projeto totalmente acessível em casas que têm degraus por todo o lado e paredes de 1 metro de largura não é uma coisa fácil. Pronto. E então, já estou a misturar tudo, mas o projeto foi aprovado muito com a inovação de ser totalmente acessível e foi aprovada uma determinada verba que
tu pensas que contas com aquela verba, aquilo era um apoio de 60% na execução portanto, em termos de execução financeira, sendo que depois o IVA fica à parte e, portanto, há de ser 50%, mais ou menos. Mas a verdade é que eles aprovam-te uma verba que depois, na prática, quando vais executar, não te devolvem. Porquê? Porque tornam imensas despesas não elegíveis. Sei lá, por exemplo, há uma divergência entre nós sobre o que é o trabalho do arquiteto aqui. Eu diria que o arquiteto, e foi assim que aconteceu, o arquiteto acompanhou-me ao longo de todo o tempo no projeto. E passou recibos em determinadas fases de acompanhamento desse projeto. Mas como não estava especificado no orçamento quando é que eram passados os recibos, o Alentejo 2020 entende que o recibo devia ter sido passado na altura em que o projeto foi aprovado na Câmara. E eu entendo que o recibo deve ter sido passado quando o arquiteto entendeu que tinha o seu trabalho por concluído e me entregou o projeto a mim. É uma divergência de tal maneira que só em arquitetura eu devo ter perdido aí na ordem dos 10.000 euros. Ou seja, tu tens uma candidatura aprovada e pensas que contas com um determinado valor, mas não é esse valor com que tu contas. Depois há sempre trabalhos a mais e a menos, que também é difícil de julgar aqui, porque tu não podes fazer mais despesa do que aquele limite e estás condicionada por aquilo, mas afinal de contas tu sabes que vais precisar de investir mais. E portanto, se eu tivesse recorrido, por exemplo, a um empréstimo com a taxa de juros até atual, se calhar era. E depois tem outras obrigações, por exemplo, eu tenho que ter funcionários contratados obrigatoriamente. Se eu não tivesse, em verdade, por aqui, eu podia contratar o funcionário se quisesse, visse que era muito importante, ou contratá-lo noutra fase. Eu estou muito contente com o funcionário que contratei aqui, sim. porque é uma pessoa super desenrascada e me ajuda imenso e me ensinou e me ensina todos os dias montes de coisas que eu não percebia nada disto. Mas se calhar era escusa a termos esta relação desde junho do ano passado, porque em junho do ano passado a casa nem estava acabada, entendes? Portanto, há aqui uma série de, tudo bem, são custos do projeto, mas que podiam ter sido ultrapassados de outra maneira. Demorou Portanto, muito tempo o Alentejo, também. Sim, e muito tempo a aprovar e depois muito tempo a executar. Sim. Depois meteu-se a pandemia também, muito complicado. Depois tens outro problema muito grande, que é só apoiam por exemplo, mobiliário, coisas novas. Ora, eu queria colocar coisas velhas na casa, porque faz-me todo sentido. Se isto é um turismo rural, se vai buscar as raízes e as tradições, porque é que vais pôr armários todos novos, todos XPTO? Tu queres é pôr os armários antigos, renovados, não é? De maneira a poderem ser utilizados, mas não, mas eles não apoiam. E, portanto, se tu quiseres lá pôr coisas antigas, tens que arranjar maneira de as pôr lá, mas não podem ser refletidas no projeto. Isso é mesmo ingrato. É. É mesmo muito ingrato. Portanto, é uma grande dor de cabeça este tipo de projetos. Pronto, a pouco e pouco, mas lá está. Eu sou uma pessoa resiliente, tenho as costas largas, vou à luta, de vez em quando fico desanimada. Pois, claro. Normal. Mas depois não há nada como uma almofada. Tu dormes um bocado, ou vais ali à piscina, nadas um bocado, descarregas energia, voltas. Epá, e hoje é um dia mau, amanhã será um dia melhor. Pronto. Mas no fundo eu também fui, isto acontece-me em quase tudo. Eu fui construindo o projeto a pouco e pouco e fui-me embrenhando nele. Eu no início eu estava a trabalhar lá em Lisboa a tempo inteiro e com as minhas outras coisas e com isto aqui. Depois a uma dada altura percebi, não consegues acompanhar tudo, tens que estar mais próximo. Tens de estar mais próxima. Nesse aspecto a pandemia acabou por me favorecer, porque eu comecei a perceber que conseguia fazer coisas à distância sem ter que lá estar envolvida diretamente e, portanto, quase que me mudei de raiz para cá, ando cá e lá, mas mudei-me de armas e bagagens para aqui. E, portanto, comecei a perceber que se calhar isto também podia ser um bocadinho da minha vida profissional, que não estava inicialmente a pensar nisso. Mas pensei que mas tem que ser. Para manteres este traço também do contacto próximo com as pessoas, que elas gostam, eu já percebi, as pessoas vêm lá de não sei de onde e gostam de ser bem recebidas, gostam de conversar, gostam do miminho. E portanto tens que estar cá, não podes. E de certa forma promove a aldeia também. Sim, eu acho que a aldeia dá alguma. Pronto, temos aqui várias vertentes. Acho que a aldeia
O meu património ficou mais valorizado. As casas, não, em princípio, já não vão cair. Quer dizer, pode haver um terremoto do gigante e cai tudo na mesma. Sim. Mas pronto, pelo motivo que era, se nasceram em 1874 e não tinham caído até aqui, acho que agora vão durar mais 100 anitos. Mais 100 anitos, pelo menos, exatamente. Pelo menos. Portanto, em relação ao nosso próprio património, acho que consegui uma intervenção em que recuperei o património está cá. Mantenho as raízes. Esta sobrecarga que eu tinha de carregar os avós e os bisavós todos às costas, já a ultrapassei, agora vou deixar isto para os futuros. Para os futuros, exatamente. Para os futuros. Para a aldeia, eu acho também uma valorização em 2 níveis. Por um lado, a entrada da aldeia ficou mais bonita, claro, mais sim, airosa. sim, Tu sim. entras e tens uma coisa bonita à entrada. Eu acho que é bom de ver, eu gosto de ver, Sim, claro, mas sou também. suspeita. Sim. Por outro lado, valoriza a aldeia até do ponto de vista, sei lá, criaste emprego, nem que seja só mas criaste emprego, dás valor à terra, trazes pessoas para a aldeia. As pessoas vão comer aí para cima, as pessoas vão passear, portanto, trazes vida à aldeia também, trazes essa relação. E depois tem aqui outra coisa que eu acho muito engraçada para a aldeia. Eu, no princípio, às vezes, a gente tece conjecturas, sei lá, o que é que as pessoas pensam de eu estar a arranjar isto? Às tantas pensam, olha, morreram os pais e agora está aqui a enterrar o dinheiro todo que eles, coitadinhos, andaram a arranjar. Mas eu sinto que não é isso que as pessoas pensam. Eu sinto que as pessoas pensam, olha, investiu na terra. E é bom para a terra e é bom para nós também. E há pessoas que tratam isto com tanto carinho. Eu acho tanta piada quando alguém me vem trazer flores para pôr nos vasinhos para enfeitar o pátio. Sim. É porque se apropriaram disto. Eu fiz aí aquele dia, não sei se tu acho que tu não estiveste aí, mas fiz aí um dia aberto o São Martinho no pátio. Muita alaia que eu lá nos projetos tinha sempre o São Martinho lá dos projetos, fazia uns paddy papers, umas coisas giras lá com a população. E de alguma forma repliquei aqui no São Martinho do Pátio. Fiz umas castanhas, umas coisas e abri a aldeia, porque as pessoas estavam habituadas a vir aqui à venda. E conhecem a família, conheciam isto, e eu sinto que as pessoas tinham alguma curiosidade de conhecer isto. Então abri naquele dia e qualquer pessoa que me peça para ver o espaço à vontade, não, sem stress, podem vir, são muito bem-vindas. E eu senti um carinho enorme das pessoas e uma curiosidade, e ficaram tão contentes de ver que eu acho isto não foi em vão. Não foi em vão. E portanto eu acho que para a aldeia isto também é bom. É bom por isto, porque as pessoas de alguma forma apropriaram-se disto, sentem que isto é delas também e podem tirar partido disto e podem... E pronto, isto também está ainda no início, mas eu sonho aqui com algumas atividades, sei lá, já me desafiaram para fazer aí uns fados, por exemplo, que a gente pode arranjar aí um catering, terá que ser no verão, mas onde mistura turistas e locais, e isto é uma partilha, e eu acho que isto parceria com a Associação de Jovens também? Por exemplo, olha, aqui a fazer umas coisas... fazer aqui a ponte sim, mas claramente que sim. Fazer alguns eventos, algumas coisas que faça sentido para a aldeia, também faça sentido para aqui, para partilhar com terceiros. Eu acho que é giro, dá vida à aldeia. Dá vida, no sim. fundo, a vida que isto já teve, porque os meus avós contam-me que aqui faziam-se bailes. Tinha concertina, tinha o giradiscos, e as pessoas reuniam-se aqui no pátio e faziam bailaricos e estavam, e isto é vida. E eu acho que trazer outra vez vídeo ao pátio e à aldeia é espetacular, e eu acho que temos condições para isso. Por exemplo, este projeto que tu estás a fazer, podes ter pensado nele só que para as pessoas mais velhas ou da terra, ou que tenham aqui algum interesse, ou desenvolvido algum projeto assim. Mas calhar podes abrir a outro tipo de coisas, sei lá, debater um tema, sei lá, há tanta coisa que falar, porque é que não nos reunimos para falar sobre um tema e divulgamos aos outros e partilhamos e não sei o quê. Exato. Se calhar é interessante uns piqueniques de vez em quando, as tais caminhadas também, acho que... E tens dinâmica, e também podíamos fazer outras coisas em prol da terra, que essas se calhar são mais difíceis. As pessoas às vezes estão sempre à espera que o Estado faça coisas, mas nem sempre... O Estado somos nós. Sim, exato, é isso que eu ia dizer. E há coisas que a gente se calhar podíamos fazer, se calhar temos que pedir autorização para fazer algumas delas. Pronto, também estou aqui a imaginar, mas... se calhar não pode ser tanto assim. Mas sei lá, se nós acharmos que há aqui um espaço que não está bem, porque é que nós não agarramos nas nossas ferramentas e não vai um grupo arranjar aquele espaço e criar ali condições para ele ficar mais bonito e mais agradável e para todos podermos usufruir dele? Podemos.
é uma questão de interesse e de motivação das pessoas, mas lá está, nestas coisas é tudo muito bonito, mas tem que haver sempre um líder. Tem que haver alguém que consiga dar a cara e consiga promover este tipo de relação. Era uma coisa que era mais fácil, por exemplo, no pós-25 de Abril, havia mais capacidade das pessoas se reunirem e lutarem por objetivos. Queremos fazer isto. E as pessoas juntavam-se. Sei lá, na altura também havia alfabetização, as pessoas juntavam-se à noite para ir aprender a ler e a escrever. Exato. Isso pode ser transformado num espaço de partilha, de aprendizagem, sim, mas também para fazer coisas. E eu acho que é o que falta. Há dinâmicas destas que faltam nestas pequenas aldeias e que dariam vida à aldeia e que dão muita gratificação a quem também... A quem viveu durante toda a vida. Não, e a quem vive estas coisas, porque é interessante estar a fazê-las. Epá, é assim, há pessoas que são capazes de dizer agora dar-me entrevista ao jovem, que chatice, eu adoro isto, eu estou feliz de estar aqui contigo, porque estamos a partilhar. Tu dás-me a tua experiência e eu dou-te a minha. Se calhar ainda não me deste muito a tua, mas pronto, fica para a próxima. Para a próxima passo eu a entrevista. Exato. Como é que é um jovem da tua idade viver aqui, que objetivos tem, como é que passa o seu tempo. E isto é partilha. Portanto, eu acho que há coisas destas que a gente podia fazer mais aqui. E podias envolver mais pessoas. Claro que não pode estar tudo nos teus ombros. Tem que haver aqui mais jovens, mais jovens. Porque eles existem. Sabes que eu tenho 2 filhos, não é? Tenho o Eduardo, que já tem 26 anos, e tenho a Raquel, que vai fazer agora 20. A Raquel é uma jovem estudante universitária, está em Lisboa, mas ela vem para aqui muito e ela diz: mãe, mas não há jovens nesta terra. Eu nunca os vejo. Depois de vez em quando vai passear aí com a cadela, que é a única maneira dela sair do buraco também, e diz: olha, encontrei um grupo. Mas eu até me envergonho de dizer alguma coisa, sei lá, não os conheço de lado nenhum. E digo assim: olha, não arriscares, não falas com ninguém, não é? Mas é muito isto, o dar e receber. Sim. E dar visibilidade, porque de facto os jovens não se vêem. Onde é que eles andam? Devem estar lá em casa no telemóvel, nas redes sociais, a partilhar com outras pessoas de fora da Terra, não é? É o mundo global, não tem nada contra ele, é bom. Sim. Mas se calhar podíamos viver mais o presencial. Ficar em casa para mim era uma dor de cabeça. Eu estava em casa, eu preciso de sair, eu preciso disso. E a pandemia até me trouxe isso bom, porque eu passava pouco tempo no meu quarto. E agora já consigo passar mais tempo a escrever, a ler, a fazer essas coisinhas para benefício próprio, que já me dá bastante prazer. Mas em termos de aldeia, gosto sempre de ir... Porque imagina, a ideia que ele estava a falar deste projeto surgiu de eu, no verão, ter ido dar uma volta sozinho, ter encontrado o Sr. Belchior. Trocámos ali 3, 4 palavras, aquilo ficou na minha cabeça, cheguei a casa, comecei a escrever. E pronto, e surgiu isto. E pessoas devem ter histórias de vida fantásticas para partilhar. Sim. Eu neste projeto tenho aprendido muito mesmo. Sim, é muito enriquecedor. É muito. Um jovem com 18 anos, para mim é. Sim, já viste a partilha, a experiência de vida de cada um, diferente uns dos outros, não é? Sim, acho que vais aprendendo com isso, não é? Vais ficando com uma boa bagagem. Terminamos aqui, uma palavra aqui para si, olha. Agradeço-lhe mesmo do fundo do coração por me ter concedido aqui, temos falado aqui este bocadinho sobre a sua vida, o que é que fez, a sua profissão, que acho que é muito mesmo interessante essa questão do comportamento das pessoas, do cérebro, essas coisas todas que eu gosto de pesquisar sobre as coisas, mas aqui estar pessoalmente e falar é outra coisa completamente diferente. Okay. Uma última palavra, não sei se quer fazer algum apelo a alguma coisa, dizer alguma palavra final aqui na conversa. Eu agradeço-te imenso pelo projeto e pela ideia. Fico bastante reconhecida por teres pensado em mim para esta troca de ideias. Para mim também foi muito gratificante. É sempre interessante a gente ir pensar sobre coisas que já vivemos e partilhá-las neste caso com os jovens. Fico muito satisfeita por isso também. Gostei muito de conhecer, porque eu conheço desde miúdo, mas não desta forma. Acho que foi bastante gratificante para mim também conhecer-te e pronto, começamos aqui se calhar um projeto novo, sei lá. Isso era bom. Acho muito interessante essa tua ideia deste tipo de coisas, até porque às vezes há histórias que se forem passadas para o papel, há até alguns
há alguns projetos em que isso tem acontecido, em que se recolhe estas histórias, se passam para o papel e até se publicam. Ou se faz uma exposição. Muita gente já me falou nisso, porque passa para o papel, escreve um livro sobre isto. Sim, porque é eventualmente não daqueles livros formais que as pessoas depois têm dificuldade em ler, mas com trechos, com pedaços, coisas importantes e que captem a atenção e que levem a pensar. Eu acho que é super interessante esse trabalho que tu estás a fazer, só pode ter sucesso e pronto, e aquilo que eu desejo é que de facto esta aldeia ganhe um bocadinho mais de vida e que entre ti e outras pessoas e naquilo que eu puder ajudar, estou cá. Pronto, e acho que sim, vale a pena lutarmos por uma aldeia melhor e sobretudo com mais vida. E muito obrigada por mais uma vez eu é que agradeço. por este pedacinho. Muito obrigado.